Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre acúmulo e sobre desvio de função. Eu vou explicar cada um dessas situações, desses institutos, de uma maneira simples e tranquila para você, trabalhador, entender e saber se no seu trabalho existe acúmulo e se existe desvio de função. Como é que funciona isso na prática? E também quero trazer para vocês uma notícia recentíssima de um caso envolvendo acúmulo de função para você também entender como que isso acontece na prática. Quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. O nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil, então você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, você pode contatar o nosso escritório para ajudar a resolver a sua questão trabalhista. Só você ficar comigo até o final. Oi, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre desvio e sobre acúmulo de função. Pessoal, vamos explicar isso na prática. Rodrigo, quando acontece o desvio, quando acontece o acúmulo? Lembrando, coloca para mim aí nos comentários se na sua empresa existe acúmulo ou desvio de função. Coloca para mim aí nos comentários o que acontece. E também não esquece de seguir o Instagram, o Rodrigo Galati ADV. Semanalmente tem muito conteúdo para você, trabalhador. Tá, Rodrigo, quando acontece acúmulo de função? A palavra fala, eu acumulo uma função que não é minha. Tá, exemplo disso na prática. Legal. Inclusive tem um caso aqui no escritório, eu vou trazer o exemplo dele, onde existe um acúmulo de função. O trabalhador foi contratado para fazer ali o abastecimento das gôndolas do mercado. Então ele é repositor de mercadoria, ele pega e repõe a mercadoria que ele tem ali na gôndola. Maravilha. Então chega a mercadoria, ele pega e repõe na gôndola. Só que aí chega os caminhões de mercadoria, o trabalhador também foi colocado para descarregar esse caminhão, que é uma função típica do carregador e descarregador de mercadoria. Esse trabalhador, quando a empresa obriga que todos os dias, durante parte do horário de trabalho dele, seja 2 horas, 3 horas, 1 hora, ele tem que sair da função dele e fazer descarregamento de caminhão, carregamento de caminhão, existe uma situação de acúmulo de função. Por quê? Ele está acumulando a função de alguém que exerce a função de carga e descarga. Outro exemplo do acúmulo de função. Contrato uma trabalhadora para fazer a função de doméstica, ela vai limpar a minha casa. Só que eu também tenho o meu filho, que eu tenho aqui em casa. Então, olha, além de você limpar a minha casa, durante o período que você estiver aqui, você vai ter que cuidar da minha criança, cuidar do meu filho, vai ter que dar banho, ter que levar ele para fazer as coisas da escola, enfim, você vai também cuidar da criança. Aí ele tem fazendo a função tanto de doméstico como também de babá. Aí nós temos um acúmulo de função. Maravilha? Acúmulo é isso. Para ter acúmulo, primeiro, pessoal, precisa fazer essa função com frequência, tá? Então, uma única vez eu cuidei da criança, uma única vez eu ajudei a descarregar. Gente, aí não dá. Tem que acontecer com frequência, tá bom? Tem que acontecer de uma maneira reiterada. Igual acontece, eu trabalho aqui, faço a função de vendedor e eu tenho que passar uma vassoura uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias no meu local de trabalho para organizar. Gente, isso não dá acúmulo, é muito mais difícil, tá? Tem que acontecer com frequência. Esse é o acúmulo. E quando acontece o desvio de função, aí já é um pouquinho diferente. Lembrando, gente, o acúmulo pode dar para você um adicional no seu salário de 10, 20, 30, 40%, dependendo de como que vai ser ali aplicado isso na prática, tá? Mas é um adicional a mais que você recebe no salário. A sua empresa não paga, somente entrando com o processo. Isso é o acúmulo. O desvio, imagina a seguinte situação. Eu contrato alguém para fazer a função de limpeza. Então eu vou te contratar como faxineiro, como faxineira. Só que chega na empresa, em vez de eu pegar minha vassoura e se deslocar para fazer ali a limpeza, o patrão fala: não, você vai vender um produto meu aqui. E coloca o trabalhador para fazer a venda. Todo dia ele vende. Olha só, aí teve um desvio de função. Por quê? Eu fui desviado da minha função original da carteira e todos os dias eu faço a função de vendedor. E nesse caso, em vez de o patrão pagar o piso do vendedor, que por exemplo é R$ 2.000, ele está pagando o piso do faxineiro, que é 1.300. Por quê? Porque ele está me desviando da minha função. Apenas um exemplo, tá, pessoal? Não se apega nos valores não, tá?
Então, eu estou sendo desviado da minha função do qual foi contratado. Tá? A diferença do acúmulo do desvio é basicamente o que? O desvio, geralmente, a pessoa fica todo dia naquela função. Tá? E é uma função totalmente fora. Tá? Já o acúmulo, eu faço a minha e mais outra. Tá? Então, essa é a diferença. Acúmulo, eu faço as duas funções. O desvio, eu mudo praticamente completamente para outra função. É basicamente isso que é a diferença, tá, pessoal? E aí o pessoal me pergunta, Rodrigo, mas eu trabalho como caixa e também de vez em quando tem que ajudar na gôndola a repor uma mercadoria. Gente, são situações mais difíceis, tá? Se tiver tudo dentro da mesma coisa, da mesma atividade, é um pouco mais difícil de dar o desvio ou o acúmulo de função. Tem que ser funções distintas e tem que ter isso com frequência. Se acontecer uma única vez no ano, no mês, difícil de acontecer, tá bom, pessoal? E aí eu trouxe um caso para vocês, vamos aqui direto para a tela do meu computador. Olha só, pessoal, auxiliar de limpeza que tinha de acompanhar a abertura de loja receberá acréscimo salarial. A atividade era incompatível com as funções para a qual ela foi contratada. Aqui, pessoal, o que acontece? Ó? Um adicional de 5% pelo acúmulo, né? A auxiliar de limpeza era obrigada a chegar mais cedo e acompanhar a abertura da loja. Aí vinha aqui que ela tinha que fazer o trabalho de escolta. Como é que funcionava aqui nesse caso? Apenas para você entender. Ela tinha que entrar, aqui até vem explicando, ó. Era obrigada a chegar às 6h40, mas só podia bater o ponto às 7, que já está errado, né? Antes que o gerente abrisse a loja, ficava na esquina observando qualquer movimentação suspeita e acompanhava a entrada no estabelecimento por meio de sequestro ou assalto. Por isso, ela requereu o pagamento de horas extras por um acréscimo salarial pelo acúmulo de função. Então, todo dia ela fazia a função de faxineira? Resposta sim. Só que durante um período, ela acumulava também a função de vigilante. Por quê? Ela tinha que ficar vigiando, enquanto o pessoal fazia a abertura da loja. Aqui, gente, uma função que não tem nada a ver, função de vigilante com faxineira. Era apenas um período que ela também acumulava essa função. Agora, se todo dia ela fizesse, foi contratada para faxineira, mas todo dia fazia vigilância, todos os dias ficava ali de plantão acompanhando isso, não fazia a função de faxineira, aí já é um caso de desvio de função. Nesse caso aqui, essa trabalhadora conseguiu adicional de 5% do salário e o caso foi julgado, vamos ver aqui a data, gente, 23/7/2024, muito, mas muito recente, e essa trabalhadora conseguiu na justiça ter reconhecido o direito ao acúmulo de função. Gente, é basicamente isso. Expliquei cada um dos institutos, trouxe um caso prático recente para você, trabalhador, sair daqui informado e atualizado, conhecendo mais uma questão de direito do trabalho. Gente, é isso. Dúvidas, questões, coloca para mim nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.